Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo sob o olhar crítico do Século Diário. O programa vai ao ar toda sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, no site seculodiario.com.br. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. Bom, sou Vitor Taveira, o assunto da semana é o chamado PL do aborto, que tem provocado debates e críticas nas redes e nas ruas. E ainda temos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana, olha aí. Bom, esse assunto da semana é o PL 1904/2024, chamado também PL do aborto, entre outros nomes, que vem tramitando na Câmara Federal desde a semana passada, impulsionado aí pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o grande líder aí desse processo, com a assinatura conjunta de vários outros deputados, entre eles temos os capixabas Evair de Mello, do PP, e o Gilvan da Federal, do PL. O projeto, basicamente, entre outras coisas, equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro. Trazendo aqui para o Espírito Santo um pouco, né, uma das principais manchetes aí do Século Diário nessa semana é: 17 deputados estaduais assinam moção de apoio ao PL do aborto. Essa moção de autoria do Calegari é um documento assinado por deputados do PL, todos os deputados do PL, e de mais 7 partidos, né? Então, é uma moção que eles enviaram para a Câmara Federal, não foi votado, né, inclusive, lá na Assembleia, não, mas foi assinado por eles e enviado em apoio aí para a Câmara Federal. Lembrando que são, ao todo, 30 deputados estaduais, 17 assinados, significa que mais da metade da Assembleia Legislativa se manifestou a favor desse projeto, que tem recebido aí duras críticas dos movimentos sociais brasileiros, especialmente do movimento feminista. O posicionamento desses vários deputados no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa Estadual não surpreende, né? Dado o caráter reacionário, o caráter oportunista, ou os dois, né, muitas vezes, de boa parte das bancadas nessas duas casas legislativas que tentam aí surfar nessas polêmicas que geram engajamento nas redes sociais de extrema-direita, mas não resolvem problemas nacionais, não atacam problemas, né? Ao contrário, pode até piorar algumas situações, como é o caso desse PL do aborto. Politicamente, qual que é a movimentação no âmbito nacional? O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que é do PP lá de Alagoas, coloca o projeto em pauta, né? Para que ele fosse aprovado em regime de urgência, que simplifica esse processo de tramitação, e essa ação dele é um aceno à extrema-direita que ele quer conquistar para poder articular a eleição de um sucessor de confiança dele para a presidência da Câmara, que ele vai ter que deixar, né? E também, né, nessa movimentação dele, que já vem sendo feita, para pavimentar o nome dele para o Senado, lá em Alagoas, em 2026, né? Ainda está longe, mas as movimentações estão acontecendo. Então ele quer fazer esse aceno para conseguir esses votos da extrema-direita junto com o Centrão e garantir a reeleição de alguém de confiança dele. O que talvez o Centrão e a extrema-direita não contavam é com a rápida e eficiente resposta dos setores progressistas contra esse projeto, né? Além da repercussão negativa na imprensa tradicional, né, que em boa parte criticou esse projeto, ele também sofreu duros ataques nas redes sociais, com destaque para as insígnias de criança não é mãe, estuprador não é pai. Então, isso aí vem questionando, né, esse processo de criminalização do aborto e o fato de que a pena para uma mulher que aborte após sofrer um estupro pode, inclusive, ser maior da pena a quem a estuprou, né? Então, realmente conseguiu-se, né, o campo progressista dominar esse debate nas redes, e isso provocou também uma mobilização nas ruas, né? Os grupos feministas puxaram ações em diversas cidades brasileiras, principalmente nas capitais. Em Vitória aconteceu um ato no último domingo, dia 16, organizado pelo Fórum de Mulheres do Espírito Santo e a Frente pela Legalização do Aborto no Espírito Santo, a FLAES, e o local foi justamente em frente à Assembleia Legislativa, que, embora tivesse fechada, né, pelo dia de domingo, é símbolo do poder legislativo que teve tantos apoiadores a esse projeto no Estado. Teve também uma ação logo em seguida, né, na segunda-feira, com uma banca de diálogo com a população na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, e também na terça-feira um cine-debate na UFS, que exibiu o filme e debateu a questão, né, com representantes aí do movimento feminista. A mensagem que ficou é essa aí, né, que dá título a uma das matérias da semana no Século Diário: mulheres realizarão protestos até o PL do aborto ser arquivado definitivamente.
Então, as mobilizações ganharam força também, né, durante essa semana no interior do estado. Aconteceu um ato nessa quinta-feira em Cachoeira de Itapemirim, outro acontece na sexta em São Mateus, a partir das 17 horas na Praça da Rodoviária, onde vai ter oficina de cartazes e panfletagem com o intuito de dialogar com as pessoas que passam pelo local, né? A opinião pública mostra que a maioria dos brasileiros é contra, né, que as mulheres que realizam aborto sejam punidas, né, e presas por isso, né? Então isso também é uma coisa que tem mexido aí nesse cenário. A verdade é que a repercussão negativa desse projeto de lei fez com que ele perdesse força, inclusive dentro do Legislativo Nacional, né, da Câmara Federal, que é onde está sendo tramitado. Os deputados do chamado Centrão afirmaram, né, a meios, como a Folha de São Paulo, que a proposta perdeu apoio fora da bancada evangélica, que ainda segue, né, insistindo aí, o campo bolsonarista, extrema-direita, mas a proposta, como está, não deve ser aprovada ou não deve, inclusive, não ser levada nesse momento ainda ao plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, descartou uma votação acelerada do projeto na Casa de Leis, né, que passando pela Câmara vai para o Senado. O parlamentar afirmou que não conhece o teor do projeto e ponderou que o Congresso Nacional não pode alterar o Código Penal, abre aspas, pautado pela moção ou pela circunstância do momento. Já o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou na terça-feira que o PL será debatido no segundo semestre, ou seja, já não vai agora, após o recesso parlamentar. E para isso vai ser criada uma comissão com representantes de todos os partidos. Então há claramente um recuo de posição no Congresso. E aí a integrante da Frente para a Legalização do Aborto no Espírito Santo, Leilane Santos Moreira, em entrevista ao Século Diário, falou que acredita que a afirmação do Arthur Lira é para não entregar os pontos, aí, entre aspas, porque o PL teve uma repercussão negativa e perdeu força. Nós vamos seguir, claro, acompanhando, e você tem notícia sempre das mobilizações nacionais e aqui no Espírito Santo pelo seculodiario.com.br. E vamos então para o nosso giro de notícias. Na política, olha aí, CPI da qualidade do ar de Vitória realiza inspeções em empresas poluidoras. O grupo de vereadores foi até, né, visitar essas empresas e o André Moreira cobra a continuidade dos trabalhos e defende a prorrogação dessa comissão. Assunto seguinte, entrando já na via eleitoral, pré-candidatos em Vitória iniciam conversas com militância do PDT. O João Coser, pré-candidato do PT, foi o primeiro a participar do debate que vai definir o apoio eleitoral, a retirada do Majeste, que a gente falou em programas anteriores, que era o pré-candidato do PDT, e aí, segundo o presidente do partido a nível municipal, é a militância que vai decidir se o partido adere a João Coser do PT, Camila Valadão do PSOL ou Luiz Paulo do PSDB. Um ligeiro favoritismo aí para o Coser, aparentemente, mas essa conversa ainda vai ser traçada. Aí falando do outro polo, né, Ramalho traz ao Estado estrelas do bolsonarismo para lançar pré-candidatura. O ex-secretário de Segurança do Casagrande se filiou ao PL, né, vai disputar a prefeitura por Vila Velha com discurso de extrema-direita, e já foram confirmados aí no lançamento de sua campanha, inclusive figuras como o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e filho do Jair Bolsonaro, ex-presidente. Outra notícia aí, falando já do interior do estado, chapa contra Eudoro Ferraço e Júnior Correia em Cachoeiro está encaminhada. Apesar do mistério, tudo indica que os dois estarão juntos na disputa majoritária na cidade do Sul Capixaba, que está tendo aí várias reviravoltas nessa pré-campanha eleitoral. Outra notícia que está no jornal, Cacique Toninho reforça candidaturas indígenas a vereador de Aracruz. Representante da terra indígena Tupiniquim de Comboios, né, que é uma das mais afastadas ali, indo em direção de regência, se lança como pré-candidato pelo PCdoB, compondo aí então a mesma federação, né, em que está o Wilson Jaguareté, que é o atualmente vereador pelo PT, que foi o vereador mais votado da última vez, é o primeiro indígena eleito para o cargo. Então as mobilizações aí continuam nos territórios indígenas do Espírito Santo. Tem uma entrevista aí do Lucas Chuina com o vereador, o pré-candidato, né, Toninho, cacique de lá, né, quer dizer, saiu de cacique para ser pré-candidato. Você pode conferir mais um pouco das ideias dele. Uma última notícia de política aí, terremoto eleitoral. Disputa em Pedro Canário já tem denúncia grave e investigação ao grupo do prefeito Bruno Araújo e candidatos do PSDB. Você pode saber um pouco mais aí na coluna da Manaíra Medeiros no Século Diário. Continuamos também com o nosso giro de notícias, com uma reportagem também muito forte, né? Violentada desde bebê por genitora e padrasto, menina clama a proteção da justiça.
muito machucada, ela obteve autorização temporária para viver com a família paterna e luta pela guarda definitiva, uma matéria aí exclusiva, né, do Século Diário, com todo o cuidado necessário, você pode conferir lá no jornal. Outra notícia da semana é que servidores do IFES votam a favor de proposta para encerrar greve. Os valores são considerados aquém do esperado, mas a maioria defendeu o encerramento da paralisação, né? Algumas semanas já que a gente vem acompanhando a greve de servidores, de professores, e agora por todo o Brasil também, depois da adesão de várias universidades, algumas vêm no processo, embora não satisfeitas, mas voltando, desfazendo a greve, né? E isso aconteceu no IFES, não no caso dos servidores, mas assim, continua a greve na UFES. Bom, desembargador decide que Vale é responsável por deslocamentos de funcionários. Liminar impede que a empresa acabe com o transporte de trabalhadores em 5 cidades até a mineradora, uma luta que vem sendo travada aí que a gente acompanhou nas últimas semanas. Bom, moradores denunciam vazamento de esgoto em área da Lagoa Encantada, um lugar muito importante lá em Vila Velha, né, de proteção ambiental. Então, o chamado pinicão, lá nas proximidades da Lagoa Encantada, tem um problema crônico que se intensificou recentemente, e esse vazamento atinge ali essa região de tanta importância ecológica. O Século Diário traz mais notícias. Na TV Século, aí temos algumas boas entrevistas, né? A professora Bruna Tanho, é impossível separar saúde mental e direitos humanos. Ela deu uma entrevista muito boa sobre saúde mental na infância. Falou também da chamada indústria do autismo. No Pocando pelo Mundo, o convidado é o músico capixaba Vitor Martins, que adotou uma vida nômade e promove meditação guiada por instrumentos musicais. Ele que toca um instrumento ancestral de milhares de anos e também um instrumento muito recente, né? E ele toca para a gente nesse vídeo aí que você pode assistir. No Política ES, temos uma entrevista exclusiva com o vereador do PSOL, André Moreira, que fala sobre a gestão de Pasolini, sobre as limitações que ele enxerga, né, da luta parlamentar, e também sobre a decisão dele de concorrer novamente para tentar continuar na Câmara de Vitória. Lembramos que todo esse conteúdo, né, que trouxemos, também as reportagens que aparecem aqui embaixo nos letreiros, para quem está assistindo, estão disponíveis gratuitamente em seculodiario.com.br. É só entrar lá para você aprofundar o que mais interessa e acessar nosso canal também, assim que terminar o programa, para conferir os outros vídeos. Vamos agora com as atrações culturais no bloco de rolê. Olha aí, na cultura temos nesse fim de semana a Festa da Mandioca, 9ª edição, lá na aldeia de Areal, em Aracruz. Acontece na sexta-feira, sábado e domingo, dia 21 a 23 de junho. A programação começa às 17 horas na sexta, 16 horas no sábado e 13 horas no domingo. Se estende até a noite em cada uma das cidades. Temos aí na tela um pouco da programação, que tem barraca de alimentação, artesanato, apresentações culturais, desfiles, cavalgada, jogos tradicionais indígenas e vários shows. E aí vamos um pouquinho mais para o norte, na Vila de Regência Augusta, em Linhares, acontece a tradicional festa centenária do Caboclo Bernardo, na sexta e no sábado. Na sexta-feira começa às 20h30 com o trio clandestino e em seguida o show da Cidade do Reggae. Já no sábado a programação começa de manhã, cedinho, 10 horas da manhã, na tenda cultural, e vai até o fim da noite com apresentações de bandas de Congo e show também da Banda Casaca e do Zé Geraldo, grande atração da noite, entre outros convidados aí. Passando para o domingão em Vitória, tem uma programação muito legal para quem gosta de pedalar, é a 20ª Volta à Ilha, organizada pelo coletivo Pedalamente, com apoio do SOS Manguezal. A concentração é às 7h30 da manhã, na Praça da Ciência, em Vitória, com o início da pedalada às 8 horas, e uma roda de conversa e mergulho lá na Pedreira de Joana d'Arc, um lugar muito bonito, né, de Vitória, que acontece como parte aí desse passeio. É recomendado levar água, protetor solar, lanche para partilhar e muita disposição para ver as belezas de nossa ilha. Esse é o recado aí do coletivo Pedalamente. Na próxima semana, aí, pensando nossa agenda cultural, terça-feira, dia 25, tem a estreia do projeto O Som do Meu Silêncio, o primeiro espetáculo solo da atriz Lu Camargo, classificação de 14 anos. A obra estreia às 19h30 de terça-feira no Mucane, Museu Capixaba do Negro, que fica em Vitória. E nessa mesma semana a peça ainda vai ser apresentada na sexta-feira, 28, sábado, 29 e domingo, dia 30 de junho, sempre às 19h30, também no Mucane.
A peça aborda o feminino nos espaços convencionais, com foco no silêncio da mulher negra, busca proporcionar espaço de fala às mulheres constantemente silenciadas. Inicialmente autobiográfico, ele ganha dimensões coletivas à medida que a proponente, a Lu, escuta outras histórias e vivências. Vai continuar em cartaz aí em julho, no Mucane e no Espaço da Má Companhia, ambos lá no centro de Vitória. Mas quem quiser aproveitar aí a primeira semana, oportunidade de conferir aí em primeira mão esse trabalho. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Apoio técnico aqui do Estel Miranda, dos estúdios 42B. E as reportagens de Manaíra Medeiros, Fernanda Cozemenco, Roberto Junquilho, Elaine Dagobo e Lucas Chuina. Gostou do programa? Mande sua opinião, mande sua sugestão, curte, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente do Espírito Santo. A gente volta sexta-feira, sempre cedinho, com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana sobre uma visão crítica da realidade que só o Século Diário traz. Continue acompanhando o noticiário todo dia no seculodiario.com.br. Siga já nossos canais, só procurar pelo Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.